Pokrovsk deveria estar sob controle russo. Vladimir Putin achava que tinha garantido isso. Durante o verão, o líder da Rússia dedicou 110 mil soldados ao colapso de uma das cidades-fortaleza mais importantes da Ucrânia. A Rússia até tinha uma estratégia inteligente quando começou a tomar território ao redor de Pokrovsk, primeiro cercando a cidade para poder lançar um ataque por múltiplas frentes. Mas tudo deu errado para a Rússia. Faltaram soldados e estratégia. A Ucrânia vence a Rússia em Pokrovsk e as tropas de Putin fogem em pânico diante das fortes contra-ofensivas ucranianas. Depois de toda a expectativa que cercou a tão alardeada ofensiva de verão da Rússia, a realidade que Putin agora precisa encarar é que os ataques que deveriam conquistar Pokrovsk fracassaram. Esses ataques não obtiveram resultados. Pokrovsk ainda está nas mãos da Ucrânia, e muitos dos assentamentos ao redor da cidade que a Rússia conseguiu tomar durante o verão estão sendo retomados, um por um, enquanto a Ucrânia aproveita o que restou da ofensiva de verão. Os 110 mil soldados que Putin enviou para Pokrovsk já não são mais a força avassaladora que ele pensou que seriam. Segundo a Euromaidan Press, em 16 de setembro, os remanescentes das forças russas enviadas para Pokrovsk começaram a realizar ataques desorganizados e frequentemente catastróficos em pequena escala. O que é emblemático do colapso de uma campanha que deveria ser a maior conquista da Rússia em 2025. Não é só a Euromaidan Press que está destacando o caos que se tornou a ofensiva russa em Pokrovsk. Em uma atualização do campo de batalha, em 12 de setembro, o Instituto para o Estudo da Guerra, ou Instituto para o Estudo da Guerra, relatou que, embora as forças russas continuem lançando ataques perto e dentro de Pokrovsk, esses ataques não estão realmente avançando. Nenhum avanço foi feito em 12 de setembro, mas surgiram muitas informações de que os soldados russos estão ficando cada vez mais desesperados. Por exemplo, o Instituto para o Estudo da Guerra afirma que um corpo de assalto ucraniano diz que as tropas russas que operam na direção de Pokrovsk estão usando cada vez mais veículos civis para realizar rotações de tropas. Isso é obviamente uma péssima ideia. Com tantos drones ucranianos em ação, além de minas e artilharia, os veículos civis usados pelas forças russas se tornam alvos óbvios, porque eles não têm nenhuma blindagem que possa protegê-los das armas da Ucrânia. Claro, isso não impediu a Rússia antes. Relatos de que a Rússia está usando veículos civis, além de motocicletas e até patinetes elétricos em operações militares, datam pelo menos do início de 2025, como a Al Jazeera informou sobre esse fenômeno em fevereiro. Mesmo assim, o uso desses veículos em Pokrovsk mostra como as forças de Putin ficaram desorganizadas na região. A força blindada da Rússia diminuiu. Tanques e veículos blindados estão em falta, obrigando Moscou a usar mais veículos civis em seus ataques. Para a Ucrânia, essa mudança cria mais oportunidades de causar grandes perdas. Um ciclo vicioso surgiu. Cada ataque a Pokrovsk diminui os blindados da Rússia, enfraquecendo suas forças e aumentando a dependência de substitutos inadequados. É assim que a ofensiva russa em Pokrovsk se tornou desorganizada. A desorganização da Rússia não foi ajudada pelo ataque notável que a Ucrânia realizou perto de Pokrovsk em 8 de setembro. O Kiev Independente afirma que a Ucrânia destruiu vários postos de comando do Grupo Central de Forças da Rússia em Donetsk e do 41, o Exército de Armas Combinadas russo, que atua em Pokrovsk. No entanto, este último é obviamente o mais importante dos dois ataques. Eliminar qualquer centro de comando baseado em Donetsk é bom para Pokrovsk, já que a cidade está localizada em Donetsk. Ataques a esses alvos militares enfraquecem o controle das unidades das Forças Armadas Russas, afirmou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia no Telegrama ao anunciar o ataque. O Estado-Maior também confirmou que a Rússia sofreu várias baixas nos ataques de 8 de setembro, incluindo a perda de vários membros de seu comando. Pessoal que pode ter sido importante para organizar os ataques a Pokrovsk. A Ucrânia talvez desejasse ter lançado seu ataque um pouco antes. No dia 28 de agosto, uma das instalações que a Ucrânia atacou em 8 de setembro foi visitada pelo ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov.
Ele recebeu um informe antes de sair do setor de Donetsk e teria sido uma grande conquista para a Ucrânia reivindicá-lo enquanto se defende da invasão russa. Mesmo assim, destruir centros de comando não é uma má consolação. E agora, o efeito está sendo sentido ao redor de Pokrovsk, na desorganização desenfreada, que agora é uma marca registrada de todo o ataque russo. Então, o que está acontecendo em Pokrovsk? A intensidade dos ataques russos contra a cidade caiu drasticamente, para começar. Os combates em torno de Pokrovsk entraram em nova fase, com clara redução da intensidade dos ataques russos pelos flancos. E sua outrora grande ofensiva se fragmentou em ataques dispersos e descoordenados, relata a Euromaidan Press. Isso ficou claro durante a primeira metade de setembro. No entanto, a diminuição da intensidade também foi observada no mês anterior, já que as forças russas em Pokrovsk estavam claramente começando a se desgastar, após conquistarem tanto território em junho e julho. O Defense Blog destacou isso em um relatório de 2 de setembro, no qual revelou que a comunidade de inteligência de código aberto registrou 5.027 ataques russos durante agosto. Apesar de parecer muito, com cerca de 162 ataques por dia, esse número é menor que os totais mensais de maio, junho e julho. A ofensiva de verão da Rússia, que teve como alvo Pokrovsk, começou em maio e teve seus maiores avanços em junho e julho. A taxa de captura de território pela Rússia também caiu significativamente em agosto, já que as forças de Putin conseguiram conquistar apenas 464 quilômetros quadrados, ou cerca de 179 milhas quadradas, da Ucrânia durante o mês. Isso representa uma queda de 18% em relação aos avanços russos em julho. Isso mostra como as ofensivas russas em Pokrovsk desaceleraram e ficaram menos eficazes na conquista de território. Segundo a comunidade Inteligência de Fontes Abertas, a Rússia só teria chance de alcançar o sucesso desejado por Putin se intensificasse os ataques para obter avanços. Isso não está acontecendo com essa desaceleração. Agora que as forças russas usam veículos civis na frente de Pokrovsk, parece improvável que os ataques desorganizados atuais tenham força para conquistar avanços significativos. Agora, parte do problema da Rússia é que ela não consegue mais realizar os ataques massivos que usava anteriormente para desgastar as defesas da Ucrânia. Em outras cidades, restam só pequenos grupos testando as defesas ucranianas, aparentemente para evitar paralisação total. Isso exporia abertamente o fracasso da campanha russa, diz a Euromaidan Press sobre os ataques que a Rússia está realizando agora. Então, não só esses ataques estão diminuindo em intensidade com base nos números, mas também estão perdendo intensidade em termos de poder. Com a blindagem desaparecida e o número de tropas envolvidas em cada ofensiva sendo tão pequeno, quaisquer ganhos que a Rússia tenha feito durante a ofensiva de Pokrovsk geralmente são revertidos rapidamente. Isso ficou mais claro quando a Rússia abriu uma brecha na linha de frente de Pokrovsk entre início e meados de agosto. Essa brecha era exatamente o que Putin esperava criar durante todo o verão. Um pequeno contingente das forças russas conseguiu avançar cerca de 10 quilômetros ao norte de Pokrovsk, tomando várias aldeias pelo caminho. A Rússia chegou até a enviar soldados russos vestidos com roupas civis para Pokrovsk. O The Telegraph relatou esses infiltrados em 13 de agosto, parte do avanço que a Rússia obteve em Pokrovsk. Porém, o pequeno efetivo russo causou problemas. O principal era que, com tão poucas tropas em Pokrovsk, a Rússia não conseguia de fato entrar na cidade. Fortificações não podem ser construídas quando os atacantes são tão poucos que estão lutando por suas vidas em vez de construir defesas. Além disso, toda a frente que a Rússia conseguiu abrir em Pokrovsk era estreita. Tão estreita que os reforços não chegavam no ritmo necessário para a Rússia sustentar. O único grande sucesso que ela conseguiu durante toda a ofensiva de verão. Semanas após a ofensiva russa em Pokrovsk, a Ucrânia fechou a brecha e cercou os invasores. Esses soldados não resistiram. Desde então, a Ucrânia retomou assentamentos e vilarejos que a Rússia acreditava ter conquistado na ofensiva de verão. Em quase todos os casos, o pequeno número de tropas russas está se voltando contra eles. Unidades menores podem escapar dos drones e avançar, mas, quando descobertas, são facilmente eliminadas.
Agora, em setembro, essas pequenas unidades enfrentam falta de blindados e a Ucrânia já conhece suas táticas. Inclua a perda de comando na equação, e o resultado é desorganização e falta de força nesses ataques. Isso resulta em uma combinação intensa de fracasso russo, e frequentemente a Rússia não consegue atacar. Em vez disso, seus soldados precisam fugir de territórios que achavam que iriam conquistar da Ucrânia. Isso fica mais evidente nos assentamentos de Udashny e Mirnorad, no oeste, perto de Urdashny. Os esforços russos se resumiram a tentativas caóticas de infiltração sem apoio de armas combinadas, segundo a Euromaidan Press. No leste, perto de Mirnorad, ataques fragmentados acabam em abandono de veículos e retiradas em pânico sob fogo ucraniano. A ausência de apoio de armas combinadas está sendo fatal para a Rússia aqui. Assim como aconteceu com o saliente de agosto em Pokrovsk, as pequenas unidades da Rússia conseguem avançar, muitas vezes passando despercebidas pelo radar da Ucrânia, até conseguirem reivindicar um território ucraniano. A desorganização da Rússia e a possível crise de equipamentos fazem com que essas pequenas unidades quase nunca recebam apoio. Com tanques e veículos de combate surgindo ocasionalmente e o desgaste limitando seu uso, reforços costumam chegar tarde ou em quantidade insuficiente para mudar o resultado. Como diz a Euromaidan Press, as tentativas de infiltração da Rússia são caóticas, parecendo carecer de qualquer tipo de coordenação necessária para transformá-las em sucessos. A Ucrânia aproveita a falta de coordenação para contra-atacar. Em 2 de setembro, o Kiev Independent noticiou que a Ucrânia retomou Udashny da Rússia, cidade a 10 quilômetros a oeste de Pokrovsk. Todas as posições da Rússia no assentamento foram destruídas pelo 425º Regimento Scala da Ucrânia, com a Ucrânia coroando sua vitória ao hastear a bandeira do país em Udashny. A Ucrânia alcançou essa vitória ao lançar um avanço coordenado, segundo o Euromaidan Press. Esse avanço permitiu à Ucrânia limpar prédios e acampamentos de tropas russas dispersas, o que é um grande problema para a Rússia. Essas tropas deveriam se coordenar e estar organizadas para se reagrupar após serem rompidas. Urdashny, permitindo que criassem uma linha defensiva para segurar até a chegada dos reforços. Com os comandantes desaparecidos, os soldados russos ficaram tão dispersos que estavam quase indefesos. Contra os contra-ataques da Ucrânia, a Rússia ainda faz tentativas tímidas de recuperar o território perdido em Urdashny. Seus ataques são pequenos e previsíveis, permitindo que a Ucrânia os enfrente com defesas fortes. Isso acaba causando perdas à Rússia. Um padrão semelhante ocorreu perto de Mirnorad, no flanco leste, onde os ucranianos repeliram alguns ataques blindados russos, antes de eliminar os remanescentes, relata a Euromaidan Press. Também compartilha uma imagem, aparentemente retirada de um vídeo ucraniano, que mostra soldados russos abandonando ativamente suas posições e fugindo das forças ucranianas em Rodivka. O ímpeto ao redor de Pokrovsk está mudando a favor da Ucrânia, e esse tipo de fuga russa está se tornando comum. Tão comum, na verdade, que o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sersky, pôde relatar alguns avanços substanciais feitos pela Ucrânia em agosto. Agosto de 2025 foi um mês difícil para nossas Forças Armadas, mas obtivemos muitos resultados positivos. Esta é a conclusão que tirei da reunião que realizei para resumir o desempenho das Forças Armadas em agosto, relata o Pravda. Sersky está dizendo: até o fim de agosto, a Ucrânia recuperou cerca de 58 quilômetros ou 22 milhas quadradas da Rússia. Sersky afirmou que, até o fim do mês, a Rússia perdeu 28.790 soldados mortos ou feridos. Essas perdas alimentam o ciclo mencionado antes. Com os ataques russos em Pokrovsk ficando mais fracos e menos intensos, seus soldados ficam mais vulneráveis. Cada ataque desorganizado é mais fraco que o anterior, e as perdas causadas por essa fraqueza só pioram a situação para a Rússia. As tropas de Putin sofrem redução não só por mortes e ferimentos. No dia 12 de setembro, o Kiev Post informou que, nas últimas semanas, a Ucrânia capturou 69 soldados russos na região de Pokrovsk.
Algumas evidências até indicam que esse número pode ser superior às 1000. Alguns soldados também deram declarações gravadas mostrando o caos dos ataques. Eles relatam que agora recebem ordens para infiltrar o território ucraniano a pé, em vez de atacar as forças da Ucrânia de frente como antes. Atuando em grupos de 10 a 50, eles se infiltram e se entrincheiram, frequentemente escondendo-se em porões à espera de reforços. Porém, como dito antes, esses reforços raramente chegam. E mesmo que cheguem, a Ucrânia frequentemente corta as rotas que os infiltrados usaram para entrar no território ucraniano. O que leva a cercos que resultam na morte ou captura de soldados russos. Outro ponto importante é que soldados capturados servem como fonte de inteligência. Quem sabe o que a Ucrânia aprende com os capturados ou como usa essas informações para combater a Rússia enquanto a ofensiva de Putin-Pokrovsk desmorona. Isso gera uma situação desesperadora para a Rússia. Tão desesperadora que recorre a uma estratégia de infiltração já usada em outras regiões, mas sem chance de funcionar em Pokrovsk. Infiltrando soldados por esgotos e tubulações. Neste cenário de fracasso, o comando russo recorreu novamente a operações simbólicas bizarras para salvar as aparências, segundo a Euromaidan Press. A resposta foi repetir uma de suas conhecidas operações de tubulação, enviando tropas pelos esgotos. Na esperança de infiltrar Pokrovsk e produzir algumas imagens de progresso, vídeos da Rússia tentando esse truque até apareceram em plataformas de mídia social, relatou Mesa em 4 de setembro. Esses vídeos foram checados pela Ucrânia. São de soldados russos se esgueirando pelos esgotos de Pokrovsk. Naturalmente, os defensores da Ucrânia se preocuparam com essa mudança, já que a Rússia já usou tática parecida com sucesso em Kursk. Então a Ucrânia consultou um engenheiro, diz o porta-voz militar Oleksiy Belsky. Esse engenheiro revelou que a Ucrânia não tem nada com que se preocupar. E ele disse que isso é simplesmente impossível, afirmou Belsky. O diâmetro do cano é de 60 centímetros. O cano por onde passaram em Kursk tinha até 1,5 metro de diâmetro e continha gás. Enquanto este aqui é um esgoto sem manutenção, os soldados russos estão tentando fazer um Andy Dufresne em canos de esgoto, pelos quais eles nunca vão conseguir passar. A Ucrânia não precisa se preocupar em se defender desses ataques pelos esgotos. Os soldados russos vão ser obrigados a recuar, com os vídeos que estão surgindo, todos sendo criados pela própria Rússia para esconder o fato de que não estão conseguindo avançar com essa abordagem. Esses eventos levantam questões. A Rússia sabia que não conseguiria romper as defesas de Pokrovsk pelos esgotos? E está apenas enviando tropas para lá só para gravar vídeos com fins de propaganda? Ou as forças russas em Pokrovsk já estão tão desorganizadas que nem perceberam isso? Os esgotos que tentavam atravessar tinham canos que chegavam a 60 centímetros de diâmetro, fazendo dos vídeos uma tentativa de última hora de esconder a vergonha deles. Dado tudo o que foi visto em Pokrovsk, a segunda opção parece mais provável do que a primeira. Então, o que vem a seguir para a Rússia em Pokrovsk? Uma coisa é certa: a ofensiva de verão da Rússia não conseguiu capturar Pokrovsk, seu principal objetivo. Isso está claro, já que agora é outono e a cidade continua sob controle ucraniano. Mais prejudicial para a Rússia, sua estratégia de cercar Pokrovsk, tomando assentamentos menores e atacar de várias frentes também falhou. A Ucrânia está recuperando vários desses assentamentos importantes, como o Dachny Mirnorad. Se a Rússia tivesse conseguido manter esse tipo de assentamento, um ataque de outono a Pokrovsk poderia ter sido bem sucedido. A Rússia não conseguiu, então a ofensiva de outono deve fracassar. Mas isso não impede que tente. Mesmo em meio ao caos e à desorganização que agora caracterizam a ofensiva russa em Pokrovsk, ela ainda está tentando avançar. Escrevendo para a Forbes em 15 de setembro, David Kirichenko diz que a Rússia está se preparando para o que espera ser o avanço final para tomar Pokrovsk. Kirichenko revela: Putin supostamente disse ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que a Rússia pretende tomar a região de Donbass, que inclui Pokrovsk, dentro de 2 a 3 meses, no máximo 4. Putin acredita que a Rússia controlará o Donbass até o fim do ano. A palavra-chave é acredita.
Putin pode ter mentido sobre algo impossível, tentando persuadir Trump a dizer à Ucrânia que ceda o Donbass. Afinal, a Rússia não está mais perto de tomar Pokrovsk do que estava no início do verão. Parece que a estratégia da Rússia no outono será igual à da ofensiva fracassada do verão. Unidades menores tentarão se infiltrar, e a Rússia, ocasionalmente, fará os ataques de carne já usados na guerra da Ucrânia. Mas, novamente, os mesmos pontos sobre desorganização e falta de equipamento em Pokrovsk continuam ressurgindo. Esses problemas persistem, gerando dúvidas sobre a eficácia de uma ofensiva no outono por Pokrovsk, principalmente com o clima piorando na Ucrânia. Palavra final da Euromaidan Press. Com a chegada das chuvas de outono, a ofensiva de verão da Rússia terminou sem atingir seu objetivo principal de capturar Pokrovsk. Em vez disso, as contramedidas ucranianas não apenas preservaram a cidade, mas também reverteram os avanços inimigos. E corpos russos estão espalhados pelos campos e linhas de esgoto subterrâneas. E são muitos corpos espalhados pelos campos ao redor de Pokrovsk, com a ofensiva russa na região entrando em colapso e virando caos. Putin apenas lambe as feridas de uma campanha de verão que não saiu como queria. O verão de derrotas de Putin está completo. 210 mil soldados russos foram perdidos sem nenhum ganho. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais atualizações sobre os últimos acontecimentos em Pokrovsk.